De volta com o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogos sobre a Democracia. Uma parceria entre a Escola Judiciária do TRE de Minas, a Faculdade de Direito Milton Campos e a Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de eu propor 3 questões para debates entre os nossos brilhantes palestrantes, eu gostaria só de fazer uma breve observação, já que, obviamente, fazendo de alguma forma referência ao que foi dito tanto pela doutora Marilda quanto pelo doutor Carlos. Todo mundo conhece aquela velha frase do Winston Churchill, o velho Churchill. Eu sou um apaixonado pelo velho Churchill. Não há, a democracia é a pior das formas de governo, dos regimes políticos. O problema é que não há nada melhor do que ela. Mais ou menos dizia assim o Winston Churchill. E o curioso do Churchill é que quando, na época da Segunda Guerra, parte do parlamento foi abatido por causa de resquícios de bombas e tudo mais, chegaram a propor ao Churchill a reforma do parlamento inglês, que é uma instituição muito antiga. O parlamento funcionava na origem onde era, na realidade, praticamente uma igreja. Enfim, chegaram a propor para o Churchill, bom, então vamos fazer uma reforma do prédio do parlamento para atualizá-lo aos parlamentos do mundo de hoje. Nos parlamentos do mundo de hoje, se vocês observarem, tem a mesa diretora, como nós estamos aí, e de frente para a mesa diretora estão os assentos dos parlamentares, divididos por grupos partidários. E se vocês prestarem atenção na televisão, o parlamento britânico, ele na realidade, você tem a situação e a oposição, um de frente para o outro. Não existe uma mesa diretora como nós temos aqui. A mesa diretora é lateral. E mesmo assim ela tem uma função muito mais simbólica do que efetivamente uma mesa diretora, até porque quem vai dirigir no dia a dia as sessões do parlamento é o primeiro-ministro e a oposição a ele. Então disseram, bom, primeiro eles vão fazer uma reforma do parlamento, então vamos adaptar em termos de arquitetura, de design, o que os parlamentos do mundo inteiro são hoje. Aí Winston Churchill deu uma palavra que é interessante, ele disse, olha aqui, tem 700 anos que nós estamos construindo a nossa democracia. A nossa democracia se fez cara a cara. Situação e oposição. Aqui a situação vem, propõe e a oposição desconstrói ou concorda ou apresenta uma alternativa ou o que for. Aqui brigamos, conversamos, dialogamos cara a cara. A democracia se faz de diálogo. Então ele não permitiu que fosse feita a alteração do design do prédio do parlamento. E outra coisa mais interessante que chegaram a propor, eles vão aproveitar e aumentar a casa onde funciona a Câmara dos Comuns, que efetivamente é a casa que governa a Inglaterra. Ele disse, não. Aí disse, mas por que, primeiro-ministro? Porque a casa tem que ser pequena, tem que estar sempre cheia. Quem quiser ser visto tem que chegar cedo. Então o parlamento, quem entra no parlamento inglês assusta, porque é uma casinha pequenininha. Então ele está sempre lotado. Então quem chega atrasado não é visto. Então as sessões do parlamento, todo mundo chega bem mais cedo. O Churchill não sabe. Então, olha, quem quer vir para debate, que seja visto e que venha mais cedo. Se assente e chegue mais cedo. E se quisermos debater, vamos debater cara a cara. Nada desses parlamentos modernos. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque a doutora Marilda começou dizendo do diálogo. É claro que democracia é uma expressão de cultura. Já bem disse, Georges Bourdieu, mas o que nós temos que lembrar é o seguinte, se nós pensarmos, a humanidade, o Ocidente em especial, teve 3 grandes momentos de compreensão do que era existência. O momento, digamos, grego e romano, que era a noção de inserção do homem num cosmos. O momento medieval, que era uma noção de transcendência. Estávamos aqui numa passagem. O processo político era um processo de condução do homem a voltar ao paraíso. E o processo que veio do iluminismo para cá, o processo da racionalidade. E é esse processo, é nele que nós estamos vivendo. E nesse mundo, onde nós não temos nem compreensão de que somos efetivamente, que temos um lugar no cosmos, e que há um Deus ou um diabo que zele por nós ou que ria de nós, como sociedade, o que nos sobra? O que nos sobra é a possibilidade de propormos um pacto de coexistência pacífica, apesar das diferenças, apesar dos conflitos. Então é lógico, do ponto de vista cultural, a democracia é um grande pacto de coexistência pacífica, apesar dos conflitos. A democracia não pressupõe a inexistência de conflitos, muito antes pelo contrário. A democracia se assenta na possibilidade de conflitos, mas
uma possibilidade aberta permanentemente ao diálogo e à eventual discussão pacífica desses conflitos, né? Bom, partindo desse pressuposto, e já trabalhando a questão que o ministro colocou, a democracia do ponto de vista mais institucional e pragmático, a democracia se assenta efetivamente na possibilidade de diálogo entre quem governa e quem é governado, quem é escolhido para governar. O grande problema que nosso painel de hoje é crise política, democracia e eleições, é que nós perdemos esse diálogo. Quem nos governa não dialoga mais com a sociedade. E nem a sociedade está mais disposta a ouvir quem governa. Um exemplo simples, o ano passado discutimos durante o ano inteiro a reforma previdenciária. A reforma talvez seja necessária, como disse a professora Lúcia logo no início, muitas vezes decisões amargas, né, de alguma forma ela diz, têm que ser tomadas, e enfim, elas devem ser tomadas de alguma forma, mas é necessário abrir o diálogo. O diálogo é fundamental. Ou seja, se é a sociedade, se é o cidadão quem contribui com o regime previdenciário e que, ao final das contas, vai se beneficiar do regime previdenciário, ele tem que ser chamado a debater com quem está discutindo um modelo de regime previdenciário. A democracia não é um fim nela mesma, a democracia é um meio. É um meio para que a sociedade se permita dialogar e discutir sobre seus próprios problemas. A democracia é o palco do diálogo, é o palco do debate, é o palco dos conflitos de maneira respeitosa. Então, se nós não estamos dispostos a conversar com quem nos governa e quem nos governa não está disposto a conversar conosco, então nós não temos democracia. Não existe essa coisa chamada de democracia, né? Partindo desse pressuposto, eu faço então aqui algumas perguntas, tanto à professora Marilda quanto ao professor Carlos, vou permitir chamar de professor, né? Muito bem. A professora Marilda disse, e o professor Carlos também, claro, que um dos elementos centrais do processo eleitoral, já que é por meio do processo eleitoral que, de alguma forma, nós instrumentalizamos o processo democrático, a representatividade da sociedade, um dos elementos centrais é a igualdade e liberdade. Claro, são dois valores fundamentais hoje do Ocidente. Junto aí um terceiro, que é a solidariedade, né? Liberdade, igualdade e solidariedade são os valores norteadores do Ocidente que se inaugurou há quase 3, 4 séculos atrás. Muito bem. No nosso processo eleitoral, tal como ele hoje está, até que ponto o processo eleitoral para o qual nós estamos caminhando esse ano, ele impede que efetivamente haja expressão de liberdade e também de igualdade entre os candidatos? O que está acontecendo? O que acontece que efetivamente a liberdade dos candidatos e a igualdade entre os candidatos se revela absolutamente deficitária? Eu queria ouvir como primeiro proposta de debate, tanto a professora Marilda quanto o professor Carlos. O que está acontecendo? Porque aquilo que a professora Marilda disse, nós temos que observar. Imagine que eu tenha sido ex-presidente da República. Eu saio em caravana pelo país defendendo a bandeira. Todo mundo me conhece, para o bem e para o mal. Tá certo? Todo mundo me conhece para o bem e para o mal. Até para tirar do meu carro, tá? No meu ônibus, para tirarem dele, se for o caso. Mas me conhecem. Eu sou um professor e resolvo concorrer a umas eleições. Quem me conhece no mal são meus alunos. Ou seja, é óbvio que tem alguma coisa errada. Porque se eu sou um professor e quero concorrer, e do outro lado eu tenho um ex-presidente que quer concorrer e está fazendo uma caravana, tem toda uma institucionalidade por trás, inclusive partidária, que eu não tenho, como é que nós podemos falar que nós estamos em situação de igualdade? O que está acontecendo então? E outra coisa que nós temos que ser muito sinceros, não seria uma hipocrisia do nosso sistema eleitoral, que aparentemente quer garantir liberdade e igualdade, que permita dizer o seguinte: olha, você não pode pedir votos até agosto, mas você pode dizer que você é um pré-candidato. Isso não é uma grande hipocrisia? Como ela mesmo disse, professora Marilda, eu então sou um cantor de pagode e estou dizendo para todo mundo: olha, sou um pré-candidato. Ou me filiei ao partido. Nós tivemos um caso clássico recente do ministro, que se filiou ao partido, todo mundo sabia. E só por ter filiado ao partido, ele já tinha 10% das intenções de voto. Só por ter se filiado ao partido. Nosso ex-ministro do STF, ministro Joaquim Barbosa. Vocês estão percebendo? Que chance eu tenho, de concorrer com Luiz Inácio Lula da Silva? De concorrer com Joaquim Barbosa? Que história é essa? O nosso processo eleitoral, de verdade,
ele fomenta a liberdade e a igualdade entre aqueles que concorrem, ou isso é uma balela? E se é uma balela, o que nós podemos fazer para mudar? É a primeira pergunta. Eu sou fomentador, então como fomentador tem que propor o diálogo. Ou não. Quanto tempo que tem? 5 horas? Antes de mais nada, eu queria agradecer o Ederson pelas palavras, que são uma bruta sem educação, porque você me fez altos elogios e eu, claro, nem muito obrigada. Mas certamente isso é fruto da nossa amizade, eu não mereço tanto, mas eu te agradeço muito, Ederson. Bom, eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, eu não acho que está tudo errado, embora eu vá dizer que eu concordo com o professor Márcio, embora ele não tenha respondido, que tem muita coisa errada mesmo. Que vem desde o antes ou antecedente, que começa pelos partidos políticos. O nosso sistema ele passa por um monopólio de candidaturas, então os partidos têm um monopólio, e o lugar onde temos menos democracia é no interior dos partidos políticos. Então, a nossa esfera de representação ela não é democrática. As decisões dos partidos são tomadas autoritariamente sob o signo de autonomia partidária. Esse semestre eu ofereci uma disciplina no mestrado, eu estou cismada com os partidos políticos, então eu ofereci uma disciplina no mestrado que cuida de partidos políticos, integridade e corrupção. Eu tenho aqui 28 perguntas da aula passada sobre integridade nos partidos políticos, mas em 3 minutos não dá tempo nem de ler. Mas a questão é que, nos partidos políticos, de fato, a gente tem muitos problemas que passam por esse autoritarismo que hoje tem o signo de autonomia partidária. Também está presente nessa fase chamada de pré-campanha, em que há inúmeras restrições e as pessoas têm uma enorme dificuldade de se comunicar. Passa pelo financiamento das campanhas nas eleições, pelas restrições de comunicação na propaganda e se estende para o nosso sistema de governo. Mas, nos meus outros 2 minutos, eu vou aproveitar para puxar a sardinha para o nosso lado, para dizer que a gente tem um problema ainda mais grave na representação feminina na política, que é uma distorção enorme que tem no nosso sistema e que decorre do mesmo problema que macula o nosso processo eleitoral, que é o fato de que, evidentemente, quem regula esse sistema e define o sistema são as pessoas que serão beneficiárias dele. É como se quem fosse fazer concurso público definisse as regras do concurso. É claro que eu farei regras que façam com que eu mantenha a minha aprovação, né? Então, se o sistema está me favorecendo, eu não tenho nenhum incentivo para modificá-lo. E isso acontece na representação feminina. Se a gente pensar que há 60 anos atrás a mulher era relativamente incapaz e no início do século passado, em 1916, nem tem tanto tempo assim, a gente podia sofrer castigo físico, não é de se espantar que as pessoas achem absolutamente natural dizer que mulher e homem têm as mesmas condições, então você se esforce e largue na frente. É a mesma coisa de passar a régua no chão e mandar eu sair num fusquinha e alcançar uma Ferrari, né? Isso acontece na política. São 90% de parlamentares homens. Como 90% de parlamentares homens vão votar leis que favorecem a participação feminina na política? São 35 partidos e 3 mulheres presidentes do partido. E olha que surpresa, são os presidentes do partido quem define para onde vai o dinheiro. Qual o dinheiro? Do financiamento público, que os partidos recebem. As mulheres procuram financiamento privado na rua de pessoas físicas que podem doar R$ 1.064. Como é que a gente vai ter mulher na política num cenário desse? Se não houver uma ação afirmativa, daqui a 200 anos a gente vai estar discutindo a mesma coisa, porque é evidente que sem dinheiro, sem tempo, sem regras que beneficiam, sem financiamento, sem nada, e a propaganda partidária que tinha uma representação obrigatória de distribuição de tempo nem sequer existe mais, qual que é a chance de alguma mulher se eleger num cenário em que o incentivo de participação, que foi de 30%, virou candidatura laranja? Isso nunca vai acontecer. Então, lamentavelmente, se a gente quiser uma mudança no nosso sistema, a gente vai precisar pensar em alternativas que passam por ações afirmativas e para modificações que cortem na carne dos partidos políticos, talvez em repensar o nosso próprio sistema de governo. Porque pensar no sistema de governo como o nosso, em candidaturas avulsas, eu imagino que isso veio na cabeça de todo mundo automaticamente quando a gente fala mal de partido, também é prejudicar o nosso modelo,
que tem um sério problema decorrente da fragmentação partidária. Se a gente já não consegue administrar num sistema de presidencialismo de colisão 22 partidos com assento no parlamento, imagina 22 partidos, mais 50 pessoas, cada um correndo para um lado. Então, eu tenho um tanto de problema, mas solução não tem nenhuma. Bem, de fato, são muitos problemas para pouquíssimas soluções. Porém, eu vou aqui partir de uma premissa, que é uma premissa que me parece correta, que é quanto menos regulamentada for, ou quanto menos regulamentado for o processo eleitoral, melhor. Isso vai, inclusive, na contramão da nossa legislação e vai na contramão da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Porém, me parece que o excesso de regulamentação, tolhendo a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, não só dos candidatos, mas também dos eleitores, isso é algo nocivo para o regime democrático. É algo que não faz bem para a democracia. Entretanto, deixando aqui o que eu posso pensar de lege ferenda e partindo para uma análise de lege lata, nós temos, de fato, algumas situações que são situações peculiares, no mínimo. Né? Essa situação que a professora Marilda mencionou da pré-campanha é uma delas. Né? Mas há aí também uma justificativa. Né? A professora Marilda mencionou a redução drástica que houve no período de propaganda eleitoral, engessando aí a campanha propriamente dita num período demasiadamente curto. Se eu mantenho a campanha reduzida a esse período demasiadamente curto, a tendência natural é a renovação mínima dos quadros políticos. É fazer com que o eleitor acabe votando naquelas pessoas em que ele já conhece, em que ele já sabe que tem alguma vivência política e que estão novamente se apresentando para a eleição. A solução que me parece o legislador acabou adotando foi exatamente a de tornar mais permissivo esse período pré-campanha, o período que vem antes do dia 16 de agosto, a partir do qual é possível fazer a campanha com todos os seus elementos, com todas as suas características. E aí a legislação atualmente vigente, o artigo 36A da Lei 9.504 de 97, é realmente permissivo. Eu posso dizer que eu sou pré-candidato, eu posso expor a minha plataforma, eu posso dar um monte de entrevista no rádio e na televisão dizendo que eu quero ser candidato e que a minha plataforma é XYZ, eu posso criticar o governo atual, eu posso pedir apoio político, diz o parágrafo 2º do artigo 36A, eu posso pedir apoio político, eu posso pedir dinheiro para a minha campanha a partir de ontem, por meio do crowdfunding, mas eu só não posso dizer vote em mim. Tá? Eu só não posso dizer peço seu voto, eu só não posso expressar um pedido explícito de voto, como está no caput do 36A. Nós temos recebido, e aqui eu já participei dos meus 3 minutos, nós temos já recebido algumas representações no Tribunal Superior Eleitoral sobre esse tema. E, em especial, no que toca a outdoors. Os outdoors são vedados na campanha eleitoral, já há alguns anos, porém, o interior do Brasil foi inundado com outdoors de um determinado candidato, ou pré-candidato, melhor dizendo, à presidência da República. E a grande questão era saber o seguinte, olha, mas se outdoor não pode na campanha, pode no período anterior, isso não é uma campanha antecipada, isso não é propaganda eleitoral antecipada, e nas decisões que foram até agora proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, há uma tendência a considerar que isso é totalmente regular. Né? Ou seja, o tribunal ele optou nessas decisões em relação à propaganda eleitoral antecipada, optou por uma postura mais liberal, ou por uma postura que privilegia mais a liberdade, partindo da premissa exatamente de que a legislação é clara, a regra é clara, né? Se não tiver pedido explícito de voto, não é propaganda eleitoral, e se não é propaganda eleitoral,
e o artigo é claro, não se caracterizará a propaganda eleitoral antecipada. Se não é propaganda eleitoral, se não entra nessa espécie, eu não aplico as restrições que são típicas da propaganda eleitoral, sob pena de restringir uma liberdade fundamental, que é a liberdade de expressão, sem um fundamento legal idôneo. Então, dentro desse quadro aí de igualdade e liberdade, nós hoje estamos privilegiando a liberdade lá, com exceção de uma decisão que saiu mandando retirar um outdoor e que acabou sendo cassada por uma questão processual. Mas a linha tem sido aí bastante liberal, como foi também a linha que o plenário adotou no final do ano passado, com 2 vídeos, um do ex-presidente Lula e outro também do deputado Jair Bolsonaro. De modo que me parece que a gente caminha, sim, para uma valorização dessa liberdade de expressão. Obrigado. Uma outra questão interessante de se pensar é claro que a política ela tem diversas conotações, nós sabemos disso. A política como pensamento filosófico, a política como objeto da ciência política, a política como objeto das políticas públicas e a ciência e a política como institucionalidade mesmo do poder, né? Então, as visões da política são bastante complexas e densas. Só isso aí seria um curso de doutorado quase, né? Mas uma questão central os partidos políticos são eu diria, são uma institucionalidade da política que é muito recente na história da humanidade. Só para nós lembrarmos, antes das revoluções, antes do fim do período monárquico absoluto, quem fazia o papel, entre aspas, dos partidos políticos eram as famílias. O que nós tínhamos, na realidade, eram dinastias que se sucediam no poder e as suas famílias coligadas. Então, o papel dos partidos passou a existir no momento em que se rompeu com a monarquia absoluta. Então, você tinha, por exemplo, de um lado os Bourbons, né, e do outro lado os fiancés, né, que gerou, inclusive, esse pãozinho que o pessoal adora, né, que virou financier, né, mas enfim. Então, você tinha famílias que eram famílias amistosas, amigas e famílias inimigas, né, no poder, né? Com o advento, com o fim da monarquia absoluta e a institucionalização, no primeiro momento, da monarquia parlamentar e depois disso a república como referência, sobretudo para o Ocidente, ou mesmo a monarquia de hoje é uma monarquia muito mais republicana do que a monarquia propriamente dita no Ocidente. Resultado, criou-se então uma institucionalidade que pudesse mediar o Estado, o governo e a sociedade. Essa institucionalidade, no primeiro momento, foram os partidos políticos. Os partidos políticos, portanto, eles têm mesmo, tal como se concebe hoje, menos de 300 anos. Tal como se concebe hoje. Como institucionalidade da funcionalidade da política. A política como instituição do poder, né, entre a relação de governantes e governados. Esse sistema não está esgotado? O sistema eleitoral, e não só o sistema eleitoral, o funcionamento dos parlamentos, com base numa certa exclusividade das relações partidárias, as relações entre partidos e internamente entre, né, deputados, senadores e seus partidos, não está esgotado. Será que nessa complexidade do mundo em que vivemos, nessa mídia de fácil acesso, né, hoje qualquer deputado, qualquer senador fala diretamente com a sociedade no YouTube, para dar um exemplo, okay? No Facebook, no Instagram. Minha pergunta agora é, os partidos esgotaram a sua capacidade de intermediar, né, a sociedade, a iniciativa privada e, do outro lado, o Estado? Marcelo, é a pergunta de $1 milhão, né? Certamente é o maior debate da ciência política hoje, é esse. A sustentabilidade dos partidos políticos e as alternativas aos partidos políticos. Por uma enorme coincidência, eu estou aqui na minha bolsa, um livro que eu vou fazer propaganda, que não é meu, lamentavelmente, mas eu queria ter escrito. Não vou pedir voto, mas é o livro da Ana Santana. Ela escreveu sobre candidaturas independentes, é muito bom o livro dela. E ela faz uma pesquisa histórica sobre os partidos, analisa o pacto e faz uma análise também dos precedentes. E justamente nessa linha de se pretender apresentar umas alternativas ao sistema de partidos políticos.
De fato, ao que parece, também não há respostas certas, não se pode dizer assim, uma corrente doutrinária, é muito complexo isso. Eu participei de uma mesa de debates com um professor de ciência política que tinha voltado da Alemanha pesquisando sobre esse tema, e o que ele dizia, e eu não sou especialista sobre isso, mas ele né? Então eu estou acreditando o que ele está dizendo no texto que eu li dele sobre isso, que a maior alternativa aos partidos políticos, a mais debatida hoje, são as candidaturas independentes, que são acolhidas no mundo pela maior parte dos países. Qual é a nossa dificuldade? E é a dificuldade do mundo. É compatibilizar esse modelo de candidaturas independentes com o sistema de governo e funcionamento do parlamento. Porque é preciso, indiscutivelmente, haver uma mediação. Existem inúmeros problemas na participação direta, que vão desde essa sociedade de eco, né, que é o problema que a gente tem de alimentar os mesmos discursos dos grupos dos quais a gente participa, até uma desinformação para tomada de decisão. O processo legislativo não é lento à toa. Então, a intermediação ela é necessária. A questão é a intermediação mediada por um monopólio. E o monopólio é sempre maléfico. Eu também estou cismada com a Rose Ackerman, e ela, no livro dela, nesse último que ela publicou agora em 2016, fala muito sobre isso. E as pequenas partes do livro em que ela fala do Brasil, ela fala sobre o monopólio dos partidos e a restrição de financiamento como um dos males do nosso sistema para a corrupção. Então, o que a gente teria que pensar aqui no Brasil, e aí, nesse ponto, eu preciso dizer, essa não é uma reforma que se faz pelo Judiciário, e eu discordo veementemente da pretensão do Supremo de levar essa discussão para o Supremo Tribunal Federal, mas também não vou me alongar nisso. Eu publiquei um artigo no Jota, quem tiver oportunidade pode ler, que, concluindo, esse é um modelo esgotado, que passa por uma série de alternativas, mas essas alternativas parece que desembocam em candidaturas independentes, mas que no nosso sistema, no modelo brasileiro, a gente precisaria repensar na reestruturação do sistema político, porque o monopólio dos partidos não é só uma condição de elegibilidade que está lá no artigo 4º, ela compõe o nosso sistema eleitoral, que impacta em todas as escolhas que a gente fez para o sistema, e que a Ana teve a paciência de colocar nos últimos 2 capítulos do livro quais são os artigos da Constituição e das leis e das resoluções que serão impactadas por essa modificação. Mas não tem dúvida de que está esgotado esse sistema. Olha, a professora Marida foi enfática em dizer que o sistema está esgotado. Tá? Agora eu estou até com medo de discordar. Tá? A ênfase foi muito forte. Eu acho que não está esgotado. Tá? Talvez o nosso sistema partidário esteja esgotado. Talvez nós estamos... Não, é que eu compreendi. Não, é que eu compreendi que no mundo a ideia de partido tinha se esvaído. Né? Aí, como monopólio, sim, tudo bem. Eu acho que o nosso sistema talvez esteja esgotado. O problema é que nós precisamos conviver com ele, porque ele está na Constituição. Tá? E mais, ele está lá no título dos direitos fundamentais. Tá? Ou seja, a conformação da nossa democracia e da essência do nosso Estado Democrático de Direito, que é o nosso sistema de direitos fundamentais, compreende o sistema partidário. Está lá no artigo 17. Então, a gente precisa conviver, precisa saber qual é vamos dizer assim, a solução para esse imbróglio. Qual é a solução? Eu não sei. Porém, eu também não acredito que os partidos estejam perdendo representatividade. O problema é que os nossos partidos, muitos deles, não têm bandeiras claras. Eles são agremiações que reúnem as mais variadas correntes e os mais variados pensamentos e são exclusivamente máquinas eleitorais, máquinas para gerar algum tipo de resultado na urna. Isso fica claro quando se identifica no Congresso Nacional um grupo ou outro que tem, enfim, posições muito claras e que se relacionam de maneira muito direta com a sua base e que são altamente respeitados pela sua base. A questão do diálogo entre o governante e o governado, nesses campos, existe. Né? Se a gente perguntar para um produtor rural
se ele se sente representado pela bancada ruralista, ele vai dizer com toda certeza que eu me sinto representado. Se eu perguntar para um evangélico se ele se sente representado pela bancada evangélica, ele vai dizer que sim, que se sente representado. Ou seja, não houve a ruptura do diálogo nesse caso. Houve a ruptura macro, talvez, né, em razão da pulverização ideológica de alguns partidos, ou da fragmentação ideológica de alguns grupos, que acabam não tendo mais respaldo na sua base. Agora, eu acho que a gente atingiu um nível de tratamento normativo dos partidos políticos que é bastante interessante. Tem um livro clássico sobre partidos políticos, na verdade é uma conferência de um autor alemão chamado Heinrich Trippel, que foi publicado há pouco tempo uma versão para o espanhol, só tinha em alemão, foi publicada ano passado uma versão para o espanhol, em que ele descreve a evolução dos partidos e ele diz, olha, o ápice dessa evolução é a constitucionalização. E ele analisa exatamente um modelo, que é o modelo da República de Weimar, da Alemanha entre 19 e 33, em que, segundo ele, a fragmentação dos partidos e a pouca efetividade dos partidos estava levando a uma crise democrática, né? Ele dizia que como é que pode funcionar o parlamento alemão com 14 partidos, né? Nós temos um pouco mais do que 14 no parlamento brasileiro, né? O resultado dos 14 no Bundestag alemão, nós sabemos qual foi, né? Não vou dizer que o mesmo resultado nós vemos até aqui, porém há uma necessidade de revisão, como eu disse aqui, do processo de criação de partido também. É muito fácil criar partido, né? É verdade que de uns tempos para cá o Tribunal Superior Eleitoral tem sido mais rigoroso, mas houve uma onda de criação de partido que faz com que existam agremiações que não têm a mínima representatividade. Como eu disse, tem menos filiado do que tem o Yacht Clube de Brasília sócio. Eu já recebi aqui notificações para também caminhar para o encerramento, e eu vou fazê-lo, mas eu só queria, só para deixar pelo menos no ar, eu quero agora fazer uma pergunta bem provocativa, não sei nem se vão responder. Nós estamos trabalhando aqui, é claro, um momento desse é um momento de reflexão, e o debate entre os nossos palestrantes é muito importante para nós, né? Eu só queria colocar uma questão que eu acho, será que o Supremo Tribunal Federal não tem sido parte dessa crise? Eu até diria, um grande protagonista da crise, e digo por um pequeno exemplo. O Supremo tomou as rédeas, só para dar um exemplo, fora do direito eleitoral e, de alguma forma, refletindo o direito eleitoral, porque parece que todo político é bandido. Que não é verdade. O político está lá para poder gerir a sociedade, gerir os interesses da sociedade. Mas, curiosamente, o Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, decidiu restringir a complexidade do foro especial em razão da função, chamado foro privilegiado. E, concomitantemente, tramitava no Congresso Nacional um projeto de emenda, já bastante adiantado, no sentido de acabar com o foro especial. Deixar apenas pouquíssimas autoridades no Brasil com foro especial. Aproveitar a decisão do Supremo, que não acabou com o foro, e deu a decisão de restringir o alcance do foro, eles vão mudar agora a emenda. Ao invés de acabar, vão colocar na emenda o que o Supremo decidiu. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. A decisão do Supremo, ela foi muito pior do que o próprio Congresso daria como solução recente ao problema. Vocês estão percebendo? O Supremo Tribunal Federal, quando diz basicamente o seguinte, não pode mais ter, no âmbito da campanha eleitoral, doação de pessoas jurídicas, será que ele não está, na realidade, ao contrário, de promover uma relação muito mais, eu diria, ativa entre a sociedade, a iniciativa privada e os governantes? Né, se houvesse a possibilidade da doação. Se você pode criar empresas que vão gerenciar esse fundo para os partidos, se o fundo hoje é feito pela crowdfunding, por que não poderia, então, as empresas também doarem para as instituições encarregadas de receber esse recurso e entregá-las aos partidos? Ou então dizer muito claro, se uma empresa está doando para um partido X, é para aquele partido, ela não pode sair doando para todos os partidos. Você perde o sentido da doação, tá certo? Que é você acreditar num projeto político. Então, na realidade, proibir não é pior. E o Supremo proibiu porque quis. O Supremo proibiu porque quis. O Supremo Tribunal Federal não precisa nem ser provocado, ele se provoca. Ele fere um pressuposto básico do judiciário, que o judiciário precisar ser provocado. Ele propõe de ofício. Eu acho engraçadíssimo isso.
Nos debates supremos, os ministros propõem várias coisas de ofício, essas coisas de ofício viram regras. Só quero colocar essa... Não quero nem... para a gente parar e pensar. O Supremo é parte dessa crise? Eu, pessoalmente, tenho entendido que sim. E vou dizer mais ainda no caso do direito eleitoral. Como pode o Supremo Tribunal Federal ter 6 ministros do Supremo no TSE? Por que 6? 3 são titulares, 3 são suplentes. É o Supremo quem conduz a agenda, toda a pauta de debate do TSE. E as decisões do TSE são recorríveis ao Supremo. E os ministros que votam no TSE não são impedidos de votar no Supremo. O TSE é o Supremo. Já pararam para pensar nisso? O Supremo é o poder constituinte permanente. E estou para dizer, originário. É assustador. O Supremo Tribunal Federal, há muito, deixou a esfera tão saudável do Poder Judiciário, que é, quando chamado, decidir quando tem competência para decidir. Porque quando não tem, reconhecer que não tem. Talvez essa seja uma das grandes virtudes do Tribunal Constitucional Alemão e da Suprema Corte Americana. Dizer, eu decido até aqui. Daqui para lá eu não posso decidir. Isso é questão para ser debatida no Congresso Nacional. O Supremo esvaziou a política. O Supremo se tornou o grande protagonista da política. Eu não quero colocar essa questão, porque está no adiantado, mas é só uma questão para a gente refletir. É muito sério o que está acontecendo no Brasil, esse Supremo que atua sem ser provocado. Passo a palavra ao Ederson, e aqui já agradeço a todos, peço desculpas, mas eu acho que o debate foi interessantíssimo. Eu acho que nós temos muita coisa para pensar, né? Serão 3 dias de reflexão. Agradeço a atenção de todos. Eu queria fazer uma indagação exatamente na linha do que o professor Márcio falou. E essa indagação vem de uma frase que ouvi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fux, dizer num julgamento de uma norma eleitoral considerada naquele julgamento inconstitucional. O ministro Fux falou, abre aspas, o Congresso não tem legitimidade para fazer a reforma eleitoral. Fecha aspas. E aí eu penso o seguinte, pô, se o Congresso não tem a legitimidade para fazer a reforma constitucional, quem que vai fazer? Né? Por outro lado, nós temos um recente julgado no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, que sustentou brilhantemente a colega advogada Poliana, que estabeleceu uma regra óbvia, mas que o Supremo legislou naquele caso, que foi a questão da obrigatoriedade de 30% dos recursos de campanha para as campanhas de mulheres. Ora, se eu tenho obrigatoriedade de 30% de mulher, o normal seria os 30%, e não o limite do que estabelecia a legislação de 15%, né? De 15%, ou seja, eu tenho 30%, mas não, para mulher eu só posso aplicar 15%. Ou seja, completamente absurda a decisão. Mas eu penso, será que o legislador ia mudar isso? Será que os 90% de homens que estão lá no Congresso iriam mudar isso? Ou seja, será que eles tinham a legitimidade para poder mudar isso? Por outro lado, nós temos atrocidades cometidas pelo Supremo Tribunal, pelo Supremo e pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, a questão da criação da fidelidade partidária, onde havia uma regra que falava que para a pessoa mudar de partido bastaria haver a criação de um novo partido. E o que nós tivemos? Dezenas de partidos criados, toda eleição. E quem corrigiu essa distorção criada pelo próprio Supremo Tribunal Federal? O legislador, quando ele retirou essa regra da legislação eleitoral. Então, essa é uma indagação. Ou seja, nós temos a seguinte situação. Até onde pode o Supremo avançar em fazer uma reforma, conforme tivemos um caso importantíssimo que foi conseguido? Né? E eu lembro que eu estava viajando, encontrei com a Poliana no aeroporto, a Poliana me contou a tese dela. Eu falei, Poliana, isso é viagem. Né? Vai legislar? E realmente legislou e foi bom, foi positivo. Essa indagação, mas não vou passar para os nossos palestrantes, sei que vocês estão querendo ouvir eles, porque o nosso prazo encerrou. E gostaria aqui de lembrá-los que amanhã, né, 8h30 da manhã, né, nós teremos um sorteio de livro agora, mas dizer uma coisa, que talvez é a grande lição de hoje. E falo que é a grande lição de hoje porque eu tenho uma filha
de 8 meses. E a grande lição é que o pai da Marilda é o cara, porque ele conseguiu formar um grande ser humano.